Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Proponha um mecanismo para a seguinte reação. E aqui nós temos um alceno e o HBr, que é o ácido bromídrico. Isso daqui vai ser uma reação de adição, né? Então, vamos colocar aqui em cima. A gente vai ter uma reação de adição. Tá. Uma reação de adição, ela ocorre se a gente adicionar um reagente, no caso o HBr, a uma molécula orgânica. E a gente vai estar adicionando ele a partir dessa dupla ligação aqui, tá? Lembrando uma coisa que é importante, né? Sempre que você tem uma viradinha aqui, ó, você tem um átomo de carbono. Então, em todos esses pontos aqui, você tem átomos de carbonos, tá? A gente vai focar nesses dois carbonos aqui, os carbonos que estão com a dupla ligação. Porque a dupla ligação ela vai atacar o hidrogênio e esse hidrogênio tem que ir para um desses carbonos. Para a gente saber para qual dos carbonos vai o hidrogênio, a gente vai seguir uma regra chamada de regra de Markovnikov. Tá? Então é o seguinte, a gente tem aqui ó, os nossos carbonos, a nossa estrutura. Só vou colocar aqui esses dois carbonos, porque são os que a gente vai estar focando, tá? Observem que esse átomo de carbono aqui, vamos até melhorar um pouquinho a nossa estrutura, esse átomo de carbono aqui, ele vai estar ligado a um carbono aqui em cima e a um carbono aqui embaixo, tá? Então ele tem uma, duas ligações, três, quatro, porque a dupla contam duas ligações com esse outro carbono. Esse outro carbono, ele está fazendo duas ligações através da dupla com esse. As outras duas ligações dele, para que ele tenha quatro ligações, são com átomos de hidrogênios. Então, estão aí as quatro ligações deste carbono. O que acontece? O HBr, o ácido bromídrico, ele tem um átomo que é muito eletronegativo, que é o bromo, e um átomo que é pouco eletronegativo, que é o hidrogênio. Então, o bromo ele fica com essa ligação, ele faz uma interação com essa ligação mais forte do que o hidrogênio. Essa ligação química, ela é uma ligação química covalente polar. E ela vai ter um polo, ela vai ficar mais próxima do bromo. Como a ligação química é formada por elétrons, se os elétrons são negativos e ela está mais próxima do bromo, a gente diz que o bromo ele cria uma carga parcial negativa em volta dele, porque esses elétrons se aproximam do bromo, tá? Não que o hidrogênio não esteja com os elétrons também, ele está, é uma ligação covalente, mas está um pouco mais distante dele. E como os elétrons são negativos e estão mais longe do hidrogênio, é como se o hidrogênio ficasse só com o seu próton, tá? Então ele vai ter uma carga parcialmente positiva, o próton do hidrogênio que está dentro do núcleo do hidrogênio. Tá bom? E aí o que acontece? A ligação dupla, ela vai atacar, o ataque ele sempre sai de quem é negativo, de quem tem elétrons, tá? Nesse caso, a ligação dupla, ela vai atacar o hidrogênio. Ela vai atacar o hidrogênio porque ele tem uma carga parcialmente positiva. E aí, por ele ter uma carga positiva, ele vai estar funcionando aqui como se ele fosse um eletrófilo. O que é um eletrófilo? É uma substância, uma espécie química que ela tem carga positiva. Essa não é uma carga real positiva, é uma carga parcial, mas ele tem uma carga positiva e o eletrófilo ele gosta de elétrons. Os elétrons eles gostam de eletrófilo também e por isso eles vão atacar esse eletrófilo. Esse ataque funciona assim. Um desses carbonos, vamos supor que fosse esse carbono aqui, ele fica com um elétron e ele joga, ele doa o outro elétron para esse hidrogênio. Tá? Na verdade, a gente diz como se ele estivesse doando um par de elétrons, porque eles vão fazer uma ligação covalente. Tá? Então, é como se essa setinha aqui fosse a criação de uma ligação química. E aí esse hidrogênio ele vai vir ou para este carbono ou para este carbono. Um dos dois carbonos vai ficar com hidrogênio. Aí que vai entrar a nossa regra de Markovnikov, tá? Vou escrever aqui o nome dele, ó.
Markovnikov. Se eu não me engano, ele era russo, tá? Por isso esse nome diferentão aqui, Markovnikov. Então, o que que diz a tal da regra de Markovnikov? Ela diz que o hidrogênio ele vai ficar com o carbono mais hidrogenado, tá? Então a gente vai, isso daqui é resumindo, tá? A regra dele, mas basicamente é isso, tá? O H+, vamos colocar assim, né? Vamos economizar aqui nosso tempo. O H+ ficará com o carbono mais hidrogenizado, tá? O carbono ligado com mais hidrogênios, tá? Vou colocar assim, com o carbono ligado com mais hidrogênios. Então, olha só, esse carbono está ligado a 2 hidrogênios. Esse carbono aqui, nenhum. Se ele não está ligado a nenhum e esse está ligado a 2, com quem que esse hidrogênio vai ficar? Vai ficar com esse carbono aqui. E aí a nossa estrutura ela vai ficar assim, ó. Vou passar aqui para baixo. Carbono. A dupla ela se rompeu, vai ficar só uma ligação simples, carbono. E aí a gente vai ter aqueles 2 hidrogênios que já estavam lá, mais esse novo hidrogênio que acabou de chegar. Vou circular ele, tá? Claro que ele poderia ser qualquer um desses, tá? Mas eu vou circular esse aqui como sendo esse hidrogênio aqui. E aí a gente tem a outra ligação aqui. Olha o que aconteceu. Esse carbono aqui, ele ficou sozinho, né? Ele ficou, na verdade, ligado a 2 a 3 carbonos. Se ele está ligado a 3 carbonos e ele perdeu uma ligação, ele perdeu elétrons, ele vai ficar com uma carga positiva, tá? Isso aqui a gente chama de carbocátion, tá? Carbocátion. O carbocátion é um carbono com carga positiva porque perdeu elétrons, beleza? Aqui, pessoal, nessa estrutura de cima ainda tem um detalhe. Como o hidrogênio ele vai ficar com este carbono aqui, essa ligação aqui, ó, ela vai ser rompida. E a quebra dessa ligação vai ser uma quebra que a gente chama de heterolítica. Ela vai só para um lado. Os 2 elétrons que estão aqui, eles vão vir para o bromo. Tá? Esse elétron e esse elétron, os 2 vão ficar com o bromo. Então, o bromo ele vai sair daqui como sendo Br-, como um brometo. Aí ele ganhou o elétron que era do hidrogênio e aquele elétron que já era dele. Eles estavam fazendo aquela ligação covalente e o bromo sai com os elétrons. Por que que ele ganha os elétrons do hidrogênio? Porque ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Aí o hidrogênio aceitou o elétron que esse carbono foi doar para ele e abandonou essa ligação. Falou, pode levar. O bromo está levando os elétrons embora e o hidrogênio ficou aqui de boa com o carbono. Quem não ficou de boa é esse outro carbono, que ele está como carbocátion. O carbocátion ele é instável. No entanto, olha só que legal. A regra do Markovnikov diz que o hidrogênio tem que ficar com o carbono mais hidrogenizado, não é? E pelos carbocátions, no estudo dos carbocátions, você percebe o seguinte, que o carbocátion terciário, que é esse carbono ligado a 3 carbonos aqui, ele é mais estável do que um carbocátion primário. Ele é mais estável do que o secundário, que é mais estável do que o primário, tá? Então, imagine se fosse o contrário. Se o hidrogênio tivesse entrado aqui, esse carbono aqui seria um carbocátion. Só que ele seria muito instável, tá? Então, por isso que o carbocátion ele é formado no carbono terciário. Por isso que o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenizado, tá? Para que ele não tenha que virar carbocátion. Então, se o hidrogênio veio para cá e aqui eu tenho um carbocátion, ele é instável, mas ele não é tão instável quanto seria se fosse esse cara aqui virando um carbocátion. Você está entendendo? Então, assim, ele é instável, mas é mais estável do que o outro, por isso que ele que se forma. Agora, o brometo, que ficou com uma carga negativa, ele está funcionando como um nucleófilo.
Por quê? O nucleófilo é uma espécie negativa que gosta de núcleo, gosta de coisas positivas. O que ele vai fazer com esse elétron? Ele vai atacar o carbocátion. Tá? Ele ataca o carbocátion, por quê? Esse átomo de carbono aqui, como ele está positivo, né, e ele está instável, ele precisa de uma ligação. O carbocátion, se você notar, é um carbono que ele tem 3 ligações químicas. Então a gente diz que a hibridização dele é uma hibridização como se ele estivesse fazendo, ele tem uma hibridização parecida com uma dupla ligação, tá? Porque quando a gente tem uma dupla aqui, ó, a gente tem ângulos de 120 graus entre as ligações, não é? Só que nesse nosso caso, a gente não tem uma das ligações. Mas mesmo assim, o carbono está fazendo ângulos de 120 graus entre as ligações. Então ele vai ter uma hibridização como se fosse de uma dupla ligação, que é uma hibridização sp2. Tá? Essa é a hibridização dele. E na hibridização sp2, você deve saber que o carbono ele vai estar num plano, né? Esse carbono sp2 ele é plano. Então o bromo ele pode atacar tanto por baixo, tá? Esse carbono, ou seja, ele pode atacar tanto por trás do plano da tela, como ele pode atacar por cima. Tá? Então vamos representar como se fosse 2 tipos de ataque que ele pudesse fazer. Se ele pode fazer um ataque por baixo ou um ataque por cima, o que acontece é que o nosso produto que vai ser gerado a partir desse ataque a esse carbono aqui, ele pode ser um produto aonde o bromo vai estar lá atrás ou aonde o bromo vai estar aqui na frente. Nesse nosso caso, não vai fazer tanta diferença, porque vão ser só ligações simples e as ligações simples elas rotacionam, tá? Como elas vão ficar girando, então não vai fazer diferença. A gente vai colocar aqui um produto genérico, né, do que vai ser formado, que é o seguinte: eu vou deslocar para cá aquele carbono, né, que eu coloquei para baixo. Aí eu vou ter o bromo aqui e vou ter o outro carbono. Tá? Essa aqui vai ser a nossa estrutura. A gente pode representar ela, vou tirar agora os carbonos, vou marcar assim, ó. Vou representar ela da seguinte maneira. Essa daqui é a nossa estrutura que foi formada. Agora, se você quisesse ver, né, cada carbono, você teria aqui, ó, um CH3 ligado a um CH2, ligado a um C, que está ligado a um CH3, que está ligado ao bromo, que está ligado a um CH, eu vou colocar assim, CH2H, só para você ver uma coisa aqui. Esse hidrogênio que está aqui em cima é o hidrogênio que entrou naquele carbono primário, e esse é o bromo que entrou naquele carbono terciário, que era o carbocátion, tá? Então é essa a estrutura que a gente montou. Se você quiser ver a fórmula estrutural, ela é dessa forma aqui, ou na fórmula em linhas, né? É essa fórmula aqui. Basicamente, a gente tem então, só repassando, uma reação de adição. Então tem uma coisa que vai ser adicionada, né? Isso aqui é essa cedilha, tá, gente? Tá parecendo um S. Ó, uma reação de adição, tá, beleza. O HBr vai ser adicionado, o hidrogênio é adicionado neste carbono e o bromo é adicionado neste carbono. É basicamente isso que acontece. E um intermediário é o carbocátion, que foi formado um carbono terciário, porque é um carbono mais estável. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Fizemos aí um mecanismo dessa reação orgânica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido passo a passo a resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!